Vamos para mais um Liga da Política. Rendendo. Já tá em quanto que eu tô aturando esse povo aqui? 30. Eu acho que... Ari e Luma, 28? 28. Maria, eu não Luma aguento mais vocês não, Lula. gente. Lula Félix. Ou Aline. Ou Aline, ou Malu. Ou Malu Malu. combina mais com você. Malu. Malu. Mas Lula foi Malu. forte. Lula foi Ca- 3 vezes. Malu cabina mais com você. Malu cabina mais com você. Malu combina mais com você. Tá bom, É. Moreira. Opa! Mas vamos lá. Tá Que bom. estamos aqui com o nosso secretário de Cultura e nosso diretor de Cultura. E hoje vai pegar, vai ter muito Vambora, assunto para vambora. conversar. Escusa os Vamos falar braços, sobre fica à política vontade. de cultura. A gente vai falar sobre política de cultura no Lauro de Freitas. Eu peço que... Já vou pedir desculpa para vocês, porque assim... Eu tenho 2 colegas aqui que são chatos e eu tenho que tolerar, mas vocês não são obrigados a isso. Mas eu acho que a gente vai... Olha pra ele, O que Luma. foi? Eu não acho. Você não. deixa. Eu assisto. Eu não Você ligo, deixa, não. Luma. Aqui, ó. Tá vendo? Eu Ele assisto assiste todos, ou todos seja, os programas. só falta identificar os outros 4. E não Só acho, falta identificar os outros Quem 4. São são 5 os pessoas que 4? assistem. E não acho. Fãs de Luma Félix. E não acho que essa gente chata. Faz Personagens personagem fazer. Né? fazem parte. Não pode Então passar vamos sem- lá. Eu queria... Já que estamos com 2 entrevistados O hoje. programa hoje Eu quero... rendeu. Eu quero entender um pouquinho da história de vocês dentro do processo político. Primeiro você, secretário, por ordem. Depois o Emerson. Para a gente poder entender um pouquinho isso aí, essa história, o que ele trouxe a esse processo político. Ninguém quer o céu. Ninguém chegou aqui, pá, a partir de agora. Você não virou secretário, De acordou forma alguma. secretário. Não foi assim. De forma Tentou num contexto. E quem tá do outro lado, às vezes, gosta de esquecer. O povo, é povo mesmo. Ô, polícia. As pessoas Ô, povo gostam que de tem esquecer. É. É duro isso. Então, assim, é importante a gente rememorar um pouquinho, entender um pouquinho de onde é que surgiu, de onde é que veio. Né? A história não começa do meio. Tem um iniciozinho. Conte um pouquinho pra gente, secretário. De forma alguma. Antes de mais nada, cumprimentar a todos. Minha história na política, na verdade, ela começou de uma forma sem intenção. Na verdade, eu sempre tive a ligação com a política na empresa de meu pai. Eu sou do ramo gráfico, a gráfica de meu pai em São Paulo. Eu participei de grandes campanhas. Participei de campanha de Paulo Maluf, Orestes Quercia, e dentre O outros. Maluf. Fernando Henrique Cardoso, enfim, que era a nossa gráfica em São Paulo, e eu vim abrir uma filial aqui em Lauro de Freitas no ano de 2009, salvo engano, 2009. E aqui eu não tinha nenhuma ligação, a gente vai conhecendo a cidade, é uma cidade muito, né, que absorve, né, os seus visitantes, aí a gente vai se envolvendo. E no ano de 2016, dentro do processo político, eu conheci o então candidato a vereador, Flor. Ele bateu na porta da minha empresa me pedindo ajuda. Nunca tinha visto ele na vida. Ele chegou lá empoeirado, suado, cansado. Falou, rapaz, eu sou candidato a vereador, sou líder comunitário aqui. E fiquei sabendo que tinha uma gráfica aqui e vim aqui pedir uma ajuda sua. Que eu quero ser vereador e tal. Eu olhei para a cara dele, eu tinha me comprometido que na época eu prestava serviço para Acalanto, a fábrica de brinquedos Acalanto. Sim. Eu tinha me comprometido na época com Lázaro, que foi candidato também em 2020, um amigo meu, inclusive. Então, mas me comprometi no sentido de vou votar em você. Que Lázaro? Tá falando Lázaro? Lázaro Igor. Ah, tá, não sei. Lázaro Igor foi candidato pelo Democrata antes de ser União Brasil. E eu olhei para aquele cidadão, que eu nunca tinha visto na vida, achei ele esforçado. Graças a Deus eu tinha uma condição bastante tranquila e eu dei todo o material de campanha dele. Fiz da praguinha ao perfurete, ao Só adesivo. na amizade? Só porque ele Não, apareceu nem empoeirado? amizade eu não tinha. Eu olhei e achei que tinha que ajudar, porque realmente ele me mostrou os trabalhos dele, eu vi que ele... Visão além do alcance. eu Esse vi daqui que ele Só à tem- frente. Eu vi que ele era uma pessoa voluntariosa e lá, por exemplo, na rua onde eu tenho esse imóvel, a gente que conseguiu um asfalto depois do processo, mas na época era de barro, então a gente tinha algumas dificuldades lá e ele que resolvia os problemas. Eu ajudei ele sem compromisso nenhum. Passando esse processo, ele perdeu a eleição, ele teve 455 votos. Ele foi para lá para me pedir a nota fiscal para prestar conta, né? Tinha que prestar conta e nota fiscal, porque eu dei tudo, eu não vendi nada para ele, zero. E ele me pediu para que, rapaz, a gente precisa tirar uma nota fiscal de doação aqui, porque eu preciso pelo menos prestar conta. E eu, rapaz... Isso você está falando o quê? 2016? 2016, ano 2016. Eu falei, rapaz, ainda tem que tirar a nota fiscal
Além de dar material também, eu tenho que Você tirar já nota pagou o fiscal. imposto dele. Aí fui, tirei a nota fiscal para ele de doação, ele prestou as contas dele lá. E ali a gente começou a cultivar uma amizade. E no ano de 2017, minha mãe descobriu que tinha um câncer. Eu fiquei um pouquinho abalado, acabei ficando depressivo. E a única coisa que me fazia esquecer dos problemas era quando eu saía da minha empresa e tudo que eu ia ajudar no projeto social que ele tinha, que na época ainda era o A Gente Faz. E aí eu comecei a ajudar ele, claro que a experiência que eu trouxe, né, de empresa, né, do processo que eu já tinha vivido, da minha experiência, contribuiu bastante com ele. Aí eu peguei e falei, não, vamos uma pessoa que faz parte do nosso grupo, Fabrício, falou, rapaz, por que vocês mudam esse nome de A Gente Faz? Era muito ligado com uma cooperativa de ligeirinhos que tem. Sim. Vamos mudar isso aí, a gente fez o Projeto Florescer. E aí no Projeto Florescer eu comecei a me dedicar nesse projeto social. Aí, ao longo dos anos, participei da campanha de Fabrício Figueiredo com ele me pediu para ajudar, também não conhecia Fabrício. E no processo com o Fabrício Figueiredo, ele passou por um processo muito difícil de submissão e tal. Eu peguei e falei, não, velho, eu estou me comprometendo com você, você vai ganhar, você vai virar vereador. Daí eu e você vamos até o bagaço, você vai virar vereador. E assim foi. A gente passou esse processo de 2020 juntos, participamos da construção do PL e, graças a Deus, no dia da eleição ele se elegeu vereador. Eu, no dia da eleição, por exemplo, todo mundo comemorou, menos eu. Eu não consegui me emocionar com aquele episódio. Acho que dada a responsabilidade que a gente sabia que tinha, né, do compromisso, porque ali a região do Jardim Pitanga é uma região que ele é muito próximo, a família dele é lá. Eu falei, Ou as dívidas, que tinha tanto apoio. não, dívida também, que não deixa de ser, né? A dívida Muita gente. que não deixa de ser uma dívida que eu sabia que logo na sequência daquele êxtase de alegria, Deixou de ser pedra para ser... exatamente, Depois do viria domingo uma vem a avalanche, segunda, né? viria uma avalanche de cobranças ali, e já ali naquele dia eu já consegui perceber que já era diferente. E aí, dentre várias histórias depois aí, que a gente pode contar, a gente, no dia seguinte, estava preocupado como é que a gente ia fazer para sobreviver até o dia 1º de janeiro de 2021. Mas é isso mesmo. Porque no processo eleitoral você se doa de uma forma... Para quem faz, de fato. Para quem faz, gasta, de fato, né? tudo. Mas é tudo, você vai com tudo mesmo. E aí a gente, no dia seguinte, teve que se preocupar. Aí Flor foi empossado no dia 1º de janeiro. E aí teve esse processo do PL, né? Da vereadora que rompeu, faltando 10 dias, 15 dias, alguma coisa assim. Quem foi? Foi a vereadora. Vereadora Débora Regis. Débora Tá, Regis. Débora Regis. Você pode falar o nome dela, ela não né? tá presa, não. Também sou. Ele fica até com medo de falar o nome Ele dela. fica até teso, assim, a vereadora rompeu. E aí a gente, dentro desse processo, o Flor foi um dos líderes dessa condução, junto com a gestão. E aí ele chegou com a notícia, não combinei nada, não sabia de nada, não me preparei para nada, chegou com a notícia, o negócio seguinte, a gente vai precisar ajudar o governo, e dentro dessa ajuda do governo que a prefeita pediu, ela quer que a gente conduza a Secretaria de Cultura e o secretário é você. Do nada, assim? Do nada. O Moema chegou, você primeiro veio pra cá. Eles fizeram um processo que eu não participei, porque o processo é entre o... Toda vez você não Outros participa de nada. Foi- A pessoa foi chega entre e os você três ajuda, vereadores. você tá ali. Não, eu não participo da conversa. Os deles. 3 vereadores do PL. Os 3 vereadores do PL, foram exatamente. beneficiados lá com a e acertaram. Quem secretaria. foram os 3 vereadores? Flor, César da Lindó e Almir. Flor foi o primeiro, 1.177 votos. Almir foi o segundo, 874. Ou é 877, posso estar equivocado. E César da Lindó é 740. Todo mundo bem. Salvo engano. Não, o a PL gente foi bem arrumou- arrumadinho. Quem que era o presidente do diretório aqui? O presidente era a irmã da vereadora, mas a gente contribuiu bastante também. Almir foi a gente que levou. Quem é a irmã da vereadora? Leide. Leide. Isso. A gente contribuiu bastante. Na verdade, foi uma unidade de várias pessoas, né? Não teve essa pessoa que montou o partido, a gente teve a nossa contribuição, assim como outras pessoas. Sim. E aí, a gente, dentro desse compromisso, a gente assumiu e de lá para cá a gente vem assumindo o compromisso. Tive uma sorte imensa de encontrar uma equipe qualificada. Emerson não estava lá ainda não, mas chegou. E aí a gente teve que fazer a gestão. Emerson não é muito de conversa, não, ele é sério. Mas Não, mas na ele vai... verdade, eu estava retornando retornando. para lá, né? Eu tive meus motivos, pedi a exoneração da prefeitura, aí fui convidado para ir para Supia e depois eu retornei.
Você tava voltando de onde? Deixa eu É isso, captar. Na Vamos- Supi. vamos Eu fiquei lá. meses na Supi, mas Vamos lá, Remerson. Eu queria saber também um pouquinho de você, O que é porque subir? você também não é... Começa a subir. Você, apesar de novo, você também tá no É processo rodado. político aí, em Lauro de Freitas, já tem um tempinho. Já tem uma estradinha aí. verdade. Conte um pouquinho aí, Remerson, um pouquinho o que é. Na verdade, a minha relação com a política partidária, ela tem uma certa limitação, né? Eu venho mesmo da política social, dos movimentos sociais. Eu sou ativista dos direitos humanos, né? De promoção da igualdade racial, de política para a população Nada de LGBTQIA+. aí. É, o pessoal da esquerda aí, né? É sim. Entendi. Se ela tá dizendo que só quem faz política social é a esquerda, então eu me Não, não tô considero de dizendo isso, esquerda. não. Eu entendi isso, não foi não? Não foi o que ela disse, não? Não foi o que ela disse, não? Eu estou dizendo que essa pauta política que fica, ai, negro, mulher, homem, índio, MST agora, MST tem evidência. É a esquerda que faz. A direita pensa em unir para conquistar. A esquerda é dividir. Mas vamos ouvir Vai falar o que, é que você tá rapaz. dizendo. Daqui a pouco você fala daqui. Você fala isso aí, né? Tenha Mas calma, vamos não lá. vá com pressa, Numa. Eu Não vá com pressa, não, mas eu Numa. tinha que explicar esse ponto. Começou agora. Eu acabei de Quando eu almoçar. digo, Eu ainda tô aqui exatamente. pegando no tombo e você já tá querendo treta logo. Tem que continuar. Vai lá, Remerson. Mas o Vamos que me aí. colocou mesmo nesse meio político foi a cultura, né? Através da dança, eu sempre gostei muito de dançar. E aí ontem a gente estava tendo uma atividade, né? Na posse de uma diretoria de uma associação. E aí eu tive o privilégio de reencontrar o secretário de saúde, César, que hoje é secretário de saúde, né? Na época que eu conheci ele era vereador. Grandão? Sim, César Grandão Grandão. é agonia. E aí ele contou uma história bem interessante, né? Que me fez até rememorar algumas coisas. Eu fui, né, como uma pessoa da sociedade civil comum, entregar ofícios na Câmara de Vereadores, né? Na época, se não me engano, tinha 17 vereadores. E aí eu fui entregar, e aí todo mundo me olhava, né? Eu ria até. O que é que esse menino quer? 14 anos, não vota, né? Então tá querendo o quê aqui? 14 anos. Eu tinha 14 anos na época. E ele foi o único que parou mesmo para dar atenção. E o que eu pedi era uma coisa simples, era que o vereador fosse assistir uma apresentação do meu projeto de dança, que era o projeto Vem Dançar de Arte e Educação. Porque eu sempre me preocupei qual é o muito. ritmo musical? Qual é A gente trabalhava tudo, né? a chefe de dance. De uma forma bem amadora na época, porque só depois que eu fui buscar estudar, e aí eu me formei em dança pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, e aí eu consegui fazer um trabalho mais qualificado. Mas na época mesmo era um trabalho voltado para o social, para tirar as crianças da rua, que eu também era criança, era adolescente, enfim. E ele foi o único que parou e deu atenção a isso na época, né? E aí ele me aproximou do trabalho com Roberto Muniz, com Cacá Leão, com João Leão, com essa galera toda. Inclusive eu conheci Paulo nessa época, Da né? campanha de 2008. Isso, bem lá atrás. Tem E aí- tempo. Lá ele. Tem tempo. Ele lá atrás. Eu não tinha cabelo branco ainda, não. Ah, Hoje eu pinto. Verdade. E aí eu sempre fui também de trabalhar com essa questão da educação. sim. Então aí eu fui trabalhar num programa chamado Mais Educação, era um programa do governo federal, como monitor de dança. Eu trabalhava em 3 escolas, inclusive 2 eram em Vida Nova, né? E aí o valor que a gente recebia de ressarcimento era R$300. E aí eu tinha a opção de ou usar os R$300 para pagar o transporte para ir para Vida Nova, ou usar os R$300 para pagar o transporte para ir para FUNSEB, que era no Pelourinho. Então todos os dias que eu dava aula em Vida Nova, eu ia andando de Portão até Vida Nova. Eu achei E que ela voltava- pelourinho, dizer, meu não. filho, você ia ter que ser atleta. Não. E voltava de Esqueça Vida não. Nova até Portão, porque eu precisava usar aquele recurso para pagar o meu transporte. Pra Vida Nova é uma paleta, viu? É, eu tô imaginando. Até por isso que eu pra era bem fazer magro cultura. na época. Eu preferia voltar a andar daquela forma. Você eu acho é que- magro, para de agonia. Mas era Porque mais. eu era muito mais magro do que eu sou hoje. E aí, através do programa Mais Educação, eu fui convidado para ser professor leigo, na época o termo usado era esse, para coordenar o programa Mais Educação. Né? As pessoas enxergaram em mim o potencial de não trabalhar apenas com a oficina de dança. E aí foi quando eu iniciei meu trabalho através da Secretaria de Educação, em 2010. Fiquei na educação até 2015. Fui coordenador de algumas escolas, trabalhei na escola Constantino Vieira, a escola Paulo Malaquias, Pedro Paranhos. Pelo Estado. Não, município. Pelo município. Pela prefeitura do município, Secretaria de Educação do município. Na época, o secretário de Educação era Carluxo. Eu ouvi falar esse nome. Né? Nem parei para analisar isso, era Carluxo na época na educação. E aí, em 2015, eu recebi o convite para ir para a Secretaria de Cultura. O secretário da época era
Pode ir, eu sempre esqueço o nome dele. Alexandre Zé Marques. Não, Zé Augusto. Oi. 2015. Isso, Zé Augusto. Foi logo naquele finalzinho que mudou vários secretários. Foi? Foi. Terminou Zé Augusto, aí Zé Augusto se Houve a licenciou turbulência. porque ele foi candidato e aí Aquele André momento em que não tinha Siqueira uma identidade. ficou secretário. ficava um Aquela coisa negócio. bem foi no o que último é ano já. Secretaria de Cultura. Foi quando eu me envolvi diretamente com o trabalho do Conselho de Cultura, me apaixonei Foi né, onde por eu saí aquilo correndo porque de Lauro de Freitas. é Vamos justamente lá que você vai entrevistar. onde a gente para perceber que a importância da participação social dentro desse contexto dos avanços da política cultural. E aí, fiquei lá de 2015, o secretário Carluxo assumiu em 2017, permaneci, eu e Carluxo novamente, né? Agora que eu parei para analisar, na educação, depois cá novamente na cultura. E aí, em 2020, por questões pessoais, eu já não comungava mais com alguns ideais da área da cultura, aí eu pedi a exoneração da prefeitura, quando eu fui convidado para continuar na gestão, e fui para a SUPI, que é a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial. Então, eu fiquei na SUPI de julho até março de 2021, quando eu recebi um convite do então vereador Almir Santos, que é um vereador do PL, através de Ricardo Andrade, que é alguém que conhece meu trabalho, né, falava muito sobre mim, e ele me fez o convite para estar diretor de cultura na Secretaria de Cultura. E aí estou lá até o dia de hoje, né, trabalhando dentro do que é possível, né, secretária? E do que é impossível, que a gente tem feito muitas coisas. Ricardo, quando eu comecei no jornalismo, Ricardo trabalhava comigo no jornal Expressão de Pepe. Pepe. Você sabe que Pepe, quando eu fiquei sabendo que seria secretário, foi a primeira pessoa que eu conversei. E Pepe é um cara que conhece muito de cultura Chamei Pepe. dessa cidade. Chamei Pepe para conversar, porque eu já tinha experiência, porque Flor entrou na política por causa de Pepe. Ele foi servidor, Pepe foi secretário de Serviços Públicos, foi isso? Ele foi secretário da CESP e Flor tinha um departamento lá que eu não lembro agora, não sei qual. Eu vou contar um bastidor aqui. E eu acho que eu foi uma das poderia estar pessoas mais contando. inteligentes que eu Você já sabe, conheci você na sabe vida. quem foi que fez Márcio Paiva prefeito em Lauro de Freitas? Pepe. Com certeza. No dia que Roberto perdeu a eleição, eu estava do lado, Pepe abraçou Márcio e fez: você é o próximo prefeito dessa cidade, meu filho. E Fantástico. Pepe é um cara que Fantástico. pensa na frente, é visionário. Então, assim, Fantástico. eu dei muita sorte na Ele vida. está lá em 2050. Exatamente. Ou seja, Pepe é uma entidade. Além disso. Eu não sei se ele está vivendo hoje um momento diferente, mas se você trouxer... Aí tem que ser 3 dias de podcast pra 3 Pepe. dias. E olhe lá que não vai ter conversa. Fantástico. Mas vamos lá. Vocês estão falando aí, e Emerson falou uma coisa que eu também trabalhei muito com cultura. Comecei na prefeitura como assessor de comunicação de Carlos Tabajara na Secretaria de Cultura. Famoso Tabajara. 2000 e... Eu era 2000. novo. Eu era novo. Nos anos 2000. Eu era novo, vamos dizer assim. Eu trabalho na cultura, trabalho na saúde, e a cultura é sempre duro. Trabalhei também pro Estado, no IPAC, e a cultura é dura. E é exatamente o que você falou. Você ganhava R$300 e você tinha que saber que você ia gastar esse dinheiro no transporte para ir para lá, para a FUNSEB, para o Pelourinho, ou você vir trabalhar aqui. Como é que é isso? Porque cultura é doação. Cultura, para começar, o pessoal acha que você não faz cultura, você fomenta a cultura. Né? Então você tem que pegar um garoto desse de 14 anos e falar assim: poxa, isso que ele está fazendo é bom. Vamos fomentar e vamos ajudar isso para que isso chegue a mais pessoas. Então, essa arte de colocar o fermentinho para fazer a cultura crescer, para fazer a cultura aparecer mais. Como é que vocês fazem isso hoje no dia a dia, já que vocês estão com a caneta na mão? Eu sei que vocês dois aí é que jogam duro nisso. Como é que é esse exercício Eu vou hoje? falar, hoje não é tão simples essa percepção, não a gente ter a percepção, é a gente ter a condição de oportunizar. Por quê? A política de cultura é uma conquista, antes de mais nada, a gente dizer do respeito que a gente tem da conquista da política de cultura, e a política de cultura de Lauro de Freitas, apesar de ter que melhorar, apesar de ter que avançar, é uma das melhores do estado da Bahia. Não por um acaso. Então a situação tá. Não por um acaso. Ou por um acaso. Porque aí a gente vai discutir isso, mas não por um acaso. Emerson e a nossa equipe participa, né, de oficinas onde a gente faz contribuições para outros municípios. E agora, por exemplo, a gente lançou a consulta pública da lei Paulo Gustavo, e o Estado pegou com a gente orientações para fazer também a consulta pública e está fazendo a consulta. Jerônimo realmente vai dar trabalho, né? Isso é um processo
porque aí a gente precisa entender, isso é um processo que a democracia ela dá trabalho, e nem todo mundo pode ter trabalho. Sim. Nem todo mundo pode ter trabalho. A democracia ela avança em passos lentos, mas mais assertivos, né? Já as outras, você faz do seu jeito. Esse aqui, você pega essa caneca e coloca aqui por uma iniciativa minha. Se a gente for decidir se a caneca vai para lá ou vai para cá, tem um tempo. A caneca vai A ficar... democracia ou não vai ficar funciona com o flutuando. povo que tem educação. Você não acha, não? Eu acho. Eu Como é que acho você que a vai educação é fundamental não só na democracia, como em qualquer fase. É um povo que não é evoluído. qualquer fase da Entende o vida. que de democracia? Faz como com a democracia? Nós temos a responsabilidade de evoluir o povo. A responsabilidade é nossa, que temos essa visão. A responsabilidade não é deles. A gente não pode cobrar de quem não tem a informação que eles nos orientem. Então a gente precisa saber quem é o adulto e quem é a criança. Nós somos adultos e algumas pessoas precisam da nossa orientação para evoluir. E esse processo de disputa da cultura é o processo que dificulta a gente fazer esse avanço. A gente está fazendo... Já tivemos grandes avanços na cultura. A gente sabe que a participação popular da cultura talvez seja dos setores onde mais há participação popular, onde há mais interesse da população. Porque, por exemplo, você fala de educação, você junta 15, 20 pessoas para falar de educação hoje. Para você juntar 100 pessoas para falar de educação não é fácil. Mas da cultura você junta 5 mil. Fácil. Cultura como? 5 mil. É isso que eu estou dizendo. Aí você vai avaliar o que é cultura. Às vezes, o que a pessoa está buscando de cultura não é o que é cultura para Certo, você. nessa cultura de 5 mil, qual seria a forma? Você tem várias formas. A cultura de massa é qualquer evento que você faz, a gente coloca 5 mil pessoas. Aí Evento de quê? De show? É evento de show que você acha que não é cultura. Não tô dizendo que não é cultura. Eu tô dizendo assim que tem assim, o nível de discernimento e entendimento. Você falou um ponto interessante. A gente tem que mostrar para aquele que não sabe. Sim. Aí você promove um evento de cultura. Faz o quê? Show. Show vai dar 15, 20 mil pessoas. Mas qual é o intuito daquilo? Qual é a O evolução? lazer também é importante. É né? importante. A gente tem muito lazer. É bom ter lazer. A política do município tem que continuar de certas formas, né? Para poder enquadrar. Mas eu tô falando em relação... Qual é o desenvolvimento intelectual desse povo? Onde é que pode você agregar moralmente e exigir que ele Na tenha esse escola. entendimento político? Na escola. Só na escola? Também na escola. da Então, família. trazer um Acho que os evento valores cultural. da É família. bom, é legal ter o show de Lua Santana, de quem vocês acham artistas Qual é que bons. você gosta? Mas, vários aí, que, enfim, normalmente esses shows eu não iria em nenhum, porque eu não gosto de muito, sabe, muita muvuca. Mas em Você relação. tem que gosta de rock. Não, mas em relação ao que está sendo ofertado como cultura, é uma prática que se estende desde a Roma Antiga, que é a do pão e circo. Aí eu boto um evento aqui e chamo, porque isso aí não tem um envolvimento intelectual e moral. Isso aí não ensina um crescimento. Então eu E você queria... acha que teria que ser como? Eu queria ver algo atrelado à educação diretamente, ao desenvolvimento de estudo, Por exemplo, a gente fez para agora trazer para a política. a oficina Você tá de hip entendendo? hop. Trazer o jovem para o debate, para o Eu, por desenvolvimento. por exemplo, uma parte importante, eu entrei na política foi através da música. Então, música. É, Tá aí. Foi através Não da tem a música. orquestra sinfônica aqui que veio? A gente tem, hoje a gente tem lá na PEC 3000, a gente tem um coral, a gente está formando uma orquestra sinfônica de produtos recicláveis. A gente tem uma oficina de hip hop. Isso é interessante. É isso. Isso Tudo é algo tem. que está trabalhando para a educação. O orçamento que a Secretaria de Cultura tem anual. O problema desse orçamento é 8 milhões de reais, é o que todo mundo fala, Sim. que é 1%. Na verdade, isso ainda é uma coisa, Uma é previsão. uma previsão orçamentária. Esse não é? valor não chega para a secretaria. Esse 8 milhões. Só que assim, dentro desses 8 milhões, você Não tem um chega. calendário, a gente tem um calendário de eventos, Lauro de Freitas que, é um calendário que muito são os rico. calendários de eventos tradicionais da cidade. Então, você já no começo do ano, se a gente só se apegar ao fundo de cultura, no começo do ano você já chega no carnaval morto. Quebrado. Você já chega no carnaval morto. Porque aí você começa o ano com Terno de Reis, Padroeiro. Iemanjá, Padroeiro. Padroeiro de aqui. Padroeiro Padroeiro de aqui. primeiro. Padroeiro, Iemanjá, Carnaval. Isso aí. Só aí você já chegou no carnaval. Se você só se basear no fundo de cultura, você já vai ficar esperando o fundo encher novamente. Aí quando você sai desses eventos, aí você vem depois do padroeiro. Me ajude aí, Remerson, você que tem a memória mais fresca. Depois da festa do padroeiro, fevereiro... Não, padroeiro não, depois de Depois de carnaval. Passou o carnaval. Carnaval é que consome mais, né? E tem que consumir, porque assim tem um lado econômico do carnaval que eu não vejo ninguém falar. Qual é? Aquele movimento econômico. O movimento da economia de uma forma
especial, porque o cara que vende o churrasquinho ali, a oportunidade que ele tem. Eu vou te contar uma história. A gente fez a festa do caranguejo, foi com o Tiago Aquino. E eu encontrei uma pessoa que não me conhecia, nem sabia que eu era secretário. Eu sou o erro que dá certo. Tá vendo? Aí a pessoa, uma mulher pegou e falou, agradeça, muito obrigado, agradeça a prefeita. Eu não sabia que eu era secretário. Eu falei, mas por quê? Rapaz, eu consegui resolver minha vida aqui nesse evento aí, um sucesso, parabéns, sabe? Ela falou, eu tinha 3 meses de aluguel atrasado. Eu peguei uma cerveja fiado na mão de um amigo meu e não paguei 3, não, paguei 4. Eu estava já com despejo. Então, assim, você precisa entender que o nosso perfil social demanda esse tipo de atividade. A gente precisa injetar na economia para a economia girar, porque senão não existe oportunidade. Eu acho que a gente tinha que fazer mais, e mais dentro ainda. Acho que a gente tinha que fazer lá no miolo. Mais festa. É evento. Se é festa que movimenta. Evento. É evento, que nem sempre é festa. E a gente tem outras discussões, tem exposições, tem uma série de coisas que a gente faz. Mas o movimentar, a comunidade precisa da movimentação da cultura. Ela necessita desse impulsionamento. E você ali, você mexe com todas as sociedades. Agora vai ter a Paixão de Cristo itinerante, que choveu, não pôde ter, vai ter lá em Vida Nova. É um evento belíssimo. Você sai de uma praça, vai até a outra praça, caminhando no evento da Paixão de Cristo. É emocionante, até te convido para você ir, dia 22. Isso. Vai lá para você ver que coisa mais linda. 80 jovens, 80 adolescentes, Da comunidade. e jovens da comunidade que fazem A Paixão de Cristo de Vida Nova, essa. Não, na verdade, essa Paixão de Cristo é da Itinga, aquela da Sim, igreja claro. da paróquia Santa Rita, né? Santa Rita de Cássia. Da paróquia Santa Rita de Cássia, que eu levei para Vida Nova. E eu tenho um projeto para levar, e se eu pudesse, eu fazia em todos os bairros. Qual é esse projeto? Esse projeto do Arte em Cristo. Fazia em todos Você é os cristão? bairros. Eu sou cristão. Católico ou evangélico? Não, aí eu só sou cristão. Sou cristão. Só sou Já tá cristão. bom, já dá pra entender. Só sou cristão. Você também é cristão, Emerson? Não, eu sou de religião de matriz africana, sou de candomblé. Você é do axé, meu pai! Ah, é outra conversa! Mas aí, ó, convive harmonicamente. Sim, inclusive nós temos várias pessoas na secretaria que são evangélicos, porque assim, a gente separa muito essa questão do que é a religião e do que é a cultura. Sim. Então, temos servidores que são evangélicos e que trabalham em atividades voltadas para as religiões de matriz africana. Agora aqui, especialmente na cidade de Lauro de Freitas, falando sobre matriz africana, religião e matriz africana, existe algum projeto cultural para se desenvolver em torno disso? Porque Sim. existe uma massificação, olhando no sentido de que é uma religião muito demonizada, por falta de conhecimento em relação até a origem da coisa. Então, assim, existe algum projeto que você já fundamentou para traduzir isso? Porque seria necessário levar isso para as pessoas trazer um entendimento diferente da religião. Sim, sem dúvida. E assim, a gente trabalha muito a questão da cultura afro-brasileira. Sim. Né? Inclusive, a própria secretaria ela está localizada no Centro de Referência da Cultura Afro-Brasileira, que leva o nome de Mãe Mirinha de Portão, né? Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão. Isso, Mãe de Portão. E a gente tem essa preocupação, né? O secretário tem buscado dialogar com os terreiros, nós temos mais de 400 terreiros no município. Aqui Então tem já também. temos a previsão de ainda esse ano realizarmos um mapeamento, que é algo que está disposto em uma das metas e ações do Plano Municipal de Cultura, que é o mapeamento dessas comunidades tradicionais dos povos de terreiro, para que a gente pense juntamente com essas pessoas que política é necessária para atender essa população. Uhum. Mas, para além disso, a gente desenvolve diversas ações. Nós temos atividades como homenagem aos guardiões de nossa ancestralidade, onde a gente reúne anualmente mais de 30 babalorixás e alorixás para homenagear essas pessoas. Porque eles são guardiões mesmo, não só da ancestralidade, mas também da cultura São afro-brasileira. sacerdotes, né? Posso dizer assim, isso. exatamente. Sacerdotes e sacerdotisas. Então, a Secretaria tem essa preocupação. Para além disso, tem as manifestações culturais que a gente sempre busca dar apoio. Agora, aproveitando, né, a sua inquietação em relação à festa, a evento, à cultura, também é uma preocupação nossa enquanto Secretaria. Só que a gente também parte da questão de desconstruir o pensamento, porque as mesmas pessoas que questionam que elas querem a realização de fomento à cultura, que são atividades estruturantes, como ensinar a dança, a música, a percussão, né, o teatro, o artesanato, são as mesmas pessoas que nos apresentam e que enchem o nosso calendário de eventos. Eu tenho outra opção, você me disse várias que eu acho massa, mas tem uma que tem que entrar e é fundamental, que é a questão da leitura. Sim, inclusive leitura, literatura. Na verdade, Precisa ter no nosso oficina plano de municipal leitura. de cultura, É importante.
nós temos mais de 200 segmentos e no final fizemos questão de colocar que outros segmentos que não estão contemplados ali, que são cultura, porque cultura é aquilo que emana do povo e a contemporaneidade vai fazendo com que a cultura mude. Mas, felizmente ou infelizmente, na minha visão, enquanto técnico na área da cultura, eu digo sempre que, infelizmente, a nossa cultura ainda é muito voltada à cultura de massa. Então, por isso que a gente tem muito evento, muita festa, muito show, e a gente não consegue utilizar o próprio recurso da cultura para outras ações. Então, digamos, se você não consegue fazer um movimento onde busca a evolução intelectual e moral do povo, porque o povo quer o show. A gente esbarra muito nessa questão, né? Quando a gente realiza Agora, Emerson, fóruns... Agora, eu não sei como é feito esse processo do calendário cultural da cidade, mas muito a gente ouve no município é que, ultimamente, a Secretaria de Cultura tem valorizado mais eventos gospels, né? Você vê agora, saiu no Diário Oficial semana passada, um evento gospel, né? Aí tem Caminhada para Jesus, Marcha para Jesus, Jesus vai andando até o céu. Gente, haja evento voltado para o segmento evangélico. Nada contra, mas o que os movimentos de cultura reclamam mais é essa falta de oportunidades dentro desse calendário de cultura, em virtude desse calendário evangélico, gospel, não sei como é que vocês definem, né? Que eu vejo cantor de fora ganhando 80, 90, 100 mil. São quando você fala de 8 milhões e você traz uma realidade de uma Secretaria de Cultura que tem um calendário vasto e você não consegue estar dando vazão a isso. E quando você pega no Diário Oficial vários eventos gospels, né, do município e pagando horrores para artistas de fora, aí você para e repensa, poxa, por que tantos para um e não tantos para o outro? Como é feito esse calendário e essas ações? Eu quero só colocar um né? temperinho aí e tentar entender assim, como é que vocês... Até porque, como é que vocês entendem? Porque fazer cultura é isso, as pessoas querem misturar e é do Brasil e é geral. Misturar tudo, tipo assim... a religião não tem nada a ver com a cultura. Sim. Né? Tipo assim, ela está a dentro da tradução cultura, mas não tem nada a ver. disso, Então, assim, como é que vocês lidam com isso? Com esse negócio assim? É cultura. É cultura. Tudo que ele citou aqui é cultura. Como é que vocês lidam com esse negócio de querer colocar religião dentro do processo cultural? Tá, vamos lá. Como é que vocês lidam? Eu Porque vou até dividir. eu achei bacana, porque assim, eu sou evangélico. Eu sou Sim. matriz africana. Olha aqui. Olha vocês aqui Tranquilo. tem essa tranquilidade de você dizer assim, pô, esse cara tá gerindo a cultura no município. Tranquilo. E eu não vejo isso dentro dessa gestão. Como é que vocês entendem isso? E acho que Com essa cobrança. Se houver outras religiões, outras linguagens, outras experiências, eu acho que a gente tem que Porque absorver. dentro da pra cidade é fazer. muito forte, na verdade, essas duas. Você é Tanto universalista, evangélico quanto então, já, né? Com certeza. Ui! Total. Já Mas vamos largou lá. a bandeira pra Na fora. verdade, o que importa para mim é o ser humano, não é a religião, sexualidade, nada disso pouco me importa. Exato. A gente tem buscado trabalhar na secretaria, né? Desde quando eu tô lá, na verdade, e assim, mais fortemente agora, nessa gestão onde eu tenho essa abertura por estar diretor. Eu sou de religião de matriz africana, eu sou gay, eu tenho as minhas convicções, mas a partir do momento que eu vou para a secretaria, eu estou lá para atender a população. Inclusive, assusta algumas pessoas porque eu sou um dos maiores defensores da cultura gospel. Em que sentido? Porque eu percebo a perseguição, a negação e a invisibilidade dessa cultura no município, por parte de outras pessoas. Então, como a nossa cultura ela é muito voltada para a questão da cultura afro-brasileira, as pessoas direcionam a cultura afro-brasileira apenas para o candomblé, mas não existe isso. Já Se você imaginou for se estudar- vocês estivessem lá dentro Não, do mas a templo raiz evangélico... histórica você- da coisa passa pelo candomblé. Não, tem exato, mas tudo, observe, Igreja Católica hoje também. você Apesar tem dos dois, diversas pela pessoas... Igreja Candomblé Católica. sediou tudo. Evangélica foi depois, mas a igreja Hoje católica... você aí, tem candomblé. diversos escritores que são evangélicos, mas que falam dessa questão da cultura afro-brasileira. Então, a cultura afro-brasileira, ela perpassa, sim, é claro. Somos fundadores de muita coisa. Mas é uma cultura que está aí, ela é afro-brasileira, ela é do país, ela é para todo mundo. Você vai se limitar a participar daquela cultura se a sua convicção religiosa não lhe permite chegar até ali. Traduzindo que o nosso país é miscigenado, não é a Exato. mistura que deu certo. Então, assim, olhar pelo tom de pele... Deu certo? Deu certo. Que bom. Deu? Sem Deu. dúvida. Você tá aqui debatendo Aí, essa agora rumba eu toda, gostei. deu certo. Deu certo. Deu muito certo. Deu Então, certo, a gente não porque tem nem o que não tá igual discutir. a África, a gente não tá Então, igual a gente outros não tem nem o países que que estão aí discutir. menorizados. A gente tá no cenário bom. Ainda.
Com o Ainda, porque no Lula caminho- dando show, porque então. no caminho que tá Calma. indo aí... Ah, Ele não vai terminar esse mandado. Mas vamos Lula lá. dando show aí. Vamos lá, Show aonde, secretário. Então é importante Vamos lá. salientar que essas atividades gospel que você cita aí, que tem saído muito no Diário Oficial, não são atividades que integram o calendário de eventos. Nós temos 2 calendários. O calendário de manifestações tradicionais, que para compor esse calendário, a manifestação ela tem que acontecer por mais de 30 anos. E temos o calendário oficial de eventos. O que ocorre é que, assim, muitas atividades estão acontecendo não com recurso da cultura, mas via emenda parlamentar. Então, os vereadores hoje eles têm uma emenda parlamentar e a maioria deles resolveram direcionar suas emendas para eventos gospel. Quem são E esses por isso tem vereadores? acontecido diversos vereadores. Eu não posso citar nomes agora porque eu não tenho aqui Eu vou citar aqui. o secretário tem mais Pode citar aí. tá secretário. mais próximo dessa discussão Não política deixe com a Reverso Câmara. sozinho, não. Diga aí quem são os Ele seus. sabe que eu nunca deixo. Então, Ari, sobre... Isso é uma outra coisa que a gente precisa... Não, diga primeiro o vereador, que Eu tá vou na te ponta dizer. da língua. Eu vou te dizer. Não vai Você é falar muito não. curiosa, Eu vou te Loma. falar o Vá. nome deles todos, até porque são meus amigos e tal, e essa é a política que eles fazem mesmo. Esse Até porque quem toma porrada é a Secretaria de Cultura. É. Então, é a Secretaria Mas que entenda- Largo doce, secretário. Só que assim, entenda, a gente toma essa porrada, eu acho que, e as pessoas que têm a consciência e sabem, não estão fazendo o papel de esclarecer a sociedade. Existe um processo das leis, das emendas impositivas dos vereadores. 50% vai para a saúde, 50% o vereador direciona ao seu objeto de interesse dentro da sua... Perfeito. Dentro da sua política. A bancada evangélica, não que ela não se interesse por outras pautas. Quem é a bancada evangélica? A bancada evangélica lá hoje é Edilson Ferreira, Abraão Reis, Júnior Neves, o Daci Santana, Jânio, Que não é Natal. No corredor. Jânio no corredor e todo mundo tem um pedacinho, o Flow mesmo ajuda bastante. Mas não executou nenhuma emenda, antes de que se diga de passagem. Ainda não executou. Então eles fazem o direcionamento para a política que interessa a eles e ao fomento. A igreja evangélica ela é muito baseada em costumes e nessa oportunidade de cultuar. Doutrina. Exatamente. Então, para o vereador, ele faz o direcionamento, traz um artista, né, que faz que tem esse alinhamento do culto, e aí eles fazem a celebração e leva a arte, é um dia diferente para essa classe que participa. Como eles são 4, e eles direcionaram para a cultura, só estão aparecendo eles, mas todos os outros poderiam direcionar as suas emendas, direcionaram talvez um para fazer uma rua, outro para fazer, não sei, aí eu não acompanho, outro para o esporte, outro para outra coisa. E aí está existindo esse processo, mas todo mundo que quer saber, pergunta, e quando pergunta tem a resposta. O nosso calendário, os evangélicos têm 2 datas no calendário tradicional, que é O dia do evangélico, o dia do evangélico e o dia da Bíblia. São 3 porque tem a marcha Tem a marcha para Jesus também. Marcha pra Que Jesus. também mas entrou no mas é um calendário evento oficial. folclórico, né? Mas já tá no Diário Oficial? tá Entrou agora. Não, agora Não, não, já tinha. 2015. Isso aí. Isso é da E época de você março. tem Marcha para Jesus em São Paulo, você tem no Rio de Janeiro, você tem... Começou em São Paulo, mas Eu participei, por exemplo, da primeira Marcha para Jesus, quem fez foi a Igreja Renascer em São Paulo. É, isso aí. Não é isso aí? Isso. Quem fez foi a Igreja Renascer. Foi a em igreja São Paulo. pioneira que revolucionou muito o negócio. Então, assim, Igreja Bispa, como é o nome Sônia dela? Sônia Hernandes. Hernandes. que aí ainda não era a bispa, ainda estava escondida, ainda era o marido. dela. Era o marido na época. Estevão Hernandes. Tanto o Kaká também foi. Foi, que ele lembro, entregava os prêmios lembro, todos do lembro. futebol pra igreja. Pronto, Depois exatamente. ele se rebelou no Então, assim, e aí eles fazem o direcionamento, a gente tem que executar. Não é uma política que a gente tem um controle. Eu não posso dizer onde é que o rapaz, o vereador ou a vereadora vai aplicar a sua emenda. Acho que é importante para os outros membros da cultura é buscar os seus parlamentares, porque todo mundo tem seu parlamentar Essa pauta, e pedir. inclusive, André, pedir ela é seu muito polêmica, né? No que tange a transparência, né? Porque, assim, às vezes a pessoa leiga, né? Acha que a Secretaria de Cultura está destinando as verbas para esse fim. Quando, na verdade, você recebe uma emenda parlamentar que já vem... Adicional. Já Já vem com um vem- endereço Sim, certo. E você endereço também tem o certo. calendário. Então, só o meio. E tem o calendário cultural que você tem que cumprir. Nós somos apenas o meio. Assim como se ele fosse fazer um evento esportivo, a
Secretaria de Esporte seria o meio, só para a gente fazer uma comparação simples. E aí eles fazem esse fomento, os eventos geralmente são de êxito, teve um agora recentemente, tem uns 15 dias, 20 Aí dias. já leva o público, né? O público já Não, o público já vai tudo certinho lá e faz, e dá sempre certo. E eles vão fazendo a política deles. Eu acho que o que a gente precisa conversar, nesse sentido, é que outros vereadores possam apoiar a cultura e possam direcionar para outras finalidades. E aí a gente tem várias necessidades, cada agrupamento cultural tem a sua pauta que são concorrentes. Porque como o Fundo de Cultura é um bolo, imagine um bolo, então é uma concorrência. Se você faz para um, tira do outro. E aí a gente está sempre, não tem paz lá. Num cobertor. Não né? é. Você puxa para cá, coloca para um, outro quer Agora- puxar também. Ah, mas você ajudou ele, ajudou o outro. E aí, Ari Você não também, acha que é pouco? acho que é pouco. Acho que é Ari- muito pouco. Ari Pra também fez uma movimentação pergunta. cultural muito em Lauro pouco. Verde. Ari também fez uma pergunta que foi essa questão da contratação de bandas. Né? E ao mesmo tempo, vou apimentar e vou provocar mesmo, porque eu gosto de provocar. Meu Deus, eu tô aqui para provocar. É isso aí. E ao mesmo tempo a gente fala assim, poxa, qual é a banda local que não gostaria de tocar com uma banda de projeção nacional para, por exemplo, eu abri o show de... E até bota no currículo. A banda tal abriu o show de não sei quem. Então, assim, como é que vocês também convivem com esse processo? Que diz assim, ó, a banda local ao mesmo tempo fala assim, você é para pagar o cachê de não sei quantos mil a Piscirico. Mas também quando toca para abrir o show de Piscirico, já sai lá o vídeo, ó, eu abri o show de Piscirico e já dá aquele negócio. Então, como é que vocês também lidam com isso? Porque assim, ao mesmo tempo que precisa, porque eu lembro de e por onde passei. E por onde passei, não é Lauro de Freitas, não. Tá, Por não. onde eu passei, a cultura é isso. Você tem muito de... Cultura é como, maneiro? A cultura de bandas locais, de esse pessoal que... Porque assim, é complicado, de fato, é difícil. O cachê de uma banda local custa 5. Uma banda... Não, no máximo, estourado. O máximo. Mas é estourado, assim, uma banda tem que botar público. Um cachê de uma banda local que custa 5 com a... É quanto a Botando público? Não. É menos de 5? Sim. Hoje Sim. no município é menos de 5, Paga porque quanto? houve um processo de licitação, como as bandas locais elas não têm documentação para fazer o processo de inexigibilidade, que é o que daria o cachê dela ser um pouquinho maior, elas hoje são contratadas através de uma produtora. E no E a momento, se eu não me engano, o produtora- contrato vigente, o valor é 2.830 que o município paga para a produtora. Aí, como é E uma a relação produtora, comercial, é a produtora que negocia com as faz bandas. essa relação com a banda e efetua o pagamento. A produtora ainda tira uma porcentagem disso? Tem que tirar. Se Oh, produz. Jesus. Aí você tem isso, mas de qualquer forma a banda também precisa tocar para poder ter. E se você não colocar uma banda de grande atração, o povo velho vai dizer assim, pra que eu vou lá na praça? Se não tem uma banda que não chega pra tocar, então... É duro, é uma equação que a conta não fecha. Ontem eu tive um evento e teve um parlamentar que disse: não, nós não precisamos fazer nesse evento aqui, a gente não precisa trazer ninguém de fora, porque a gente tem fulano, Bertano, e eu concordo. Só que compreenda que nós da Secretaria de Cultura não temos o poder sobre o povo. Então eu aceito todas as receitas que forem feitas e estou aqui para fazer. Vamos fazer só com A Secretaria da Cultura pode iniciar alguma campanha? Pode. Então você tem um poder aí. A gente pode iniciar uma campanha, você diz o quê? Prestigia o artista da casa? Pode ser nesse tom de Não, música, mas, show, pode ser no tom educacional, É uma ideia, porque assim, mas em parceria com as escolas. vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente fazer uma avaliação muito Vamos alinhada refletir. com o que Paulo falou. O que é valorizar um artista do ponto da música? É você colocar ele no palco junto com uma atração nacional, para abrir o show ou fechar, ou é você pagar um cachê? Aí você vai falar os dois. A questão do cachê, está aqui um militante que está fazendo o trabalho para a gente poder se libertar desse processo. Quando eu cheguei já estava pronto e essa licitação é de 2017, se eu não me engano. Isso, Não é isso? 2017. Uma licitação em 2017. Nós estamos fazendo a discussão, vamos lembrar que a gente ficou 1 ano e meio do processo de pandemia. Isso. Houve a liberação para ter eventos no São João do ano passado. Realizamos um São João exitoso, que aí agora fica a responsabilidade para fazer um do mesmo porte agora esse ano, a gente está preparando o São João. E pegamos um calendário de 12 meses e tivemos que executar em 6. Porque o camarada que deixou de fazer seu evento em janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2022
não aceitavam ficar fora do calendário do restante do ano. E a gente teve que fizemos um calendário, eu não lembro agora, acho que com 60, alguma coisa perto disso, com 60 datas dentro de 6 meses. Nossa, 60 datas é mais de um por semana. Dentro de 6 meses. E aí, para você. Nem vai ter festa, né? É isso aí. E aí, porque nem tudo é festa. Tinha evento de dança, tinha evento de teatro, um monte. Mas E aí, para você fazer esse trabalho, a gente fez da forma que pôde. Aí viramos um ano, entramos agora nesse processo, aí vira a presidência da República, alinhando muito, ainda esperando o Ministério da Cultura tomar corpo, agora que está tomando. Inaugurou uma letra? Não, inaugurou o Ministério. Um ato Não, simbólico. uma letra. Eu Um ato tive- simbólico muito eu- importante. Quanto foi aquele ato Eu simbólico? estive em Brasília. O Eu estive em estante. Brasília em 22. Eu estive em Brasília em 22. Ah. Fui no Ministério do Turismo, que aí tinha a Secretaria Especial de Cultura. E o que eu vi lá eu não gostei. Eu ouvi de uma pessoa falar: a gente não tem um centavo para investir no turismo, aqui a gente não tem nada para dar a vocês. Ô, meu filho, são 37 ministérios. Alguém ia ficar com fome. Não, mas era Bolsonaro presidente. 2022. Não. Sim, eu fui lá. 2022. Eu tenho As gravação. agendas era bem menos que 37 ministérios. É, E tava eu tendo fui que lá. ter cortes. Aí eu recebi o seguinte: mas vou lhe dar um conselho, secretário. Tem uma tal de RP9, dá um pulinho, atravessa a rua. Hã? Pede pro deputado. Atravessa a rua. Pede pro deputado. Conversa com o deputado, tem um sistema interno lá que ele coloca aqui e a gente puxa, a gente captura aqui e faz. Dá um pulinho lá para você ver como é que é. E aí ninguém me contou, não. Eu vivi isso. Então, essa era a cara que o governo que a gente tinha, que aí passou. Mas mudou. E agora Aí agora a gente tem tá uma mais outra, tranquilo. outra Como perspectiva. é que tá a relação hoje com a Ai, você tá de ministra? brincadeira. Outra perspectiva. Pra Total. cultura? Pra cultura, como é que tá com a ministra Margarete? Baiana também? Margarete está tomando Isso. tá tomando corpo, fez a construção, mas de cara, você já vem aí com a Lei Paulo Gustavo já definida, que ficou presa, ficou lá engavetada lá 2 anos, porque a Lei Paulo Gustavo, a gente está passando aperto aqui agora, essa disputa dos artistas e tal, que é justa, porque essa lei era para ter sido aplicada junto com a Aldir Blanc, um pouquinho depois da Aldir Blanc. Aprovou a Aldir Blanc para grupos culturais, espaços, não sei o quê, e a Lei Paulo Gustavo foi feita especificamente, ou mais direcionada, para os produtores de audiovisual. Então ela vinha junto, enquanto as Oi, pessoas... não fique nervosa. Vai Enquanto as sair pessoas, dinheiro do enquanto as audiovisual, né? pessoas, enquanto os grupos, fazedores de cultura, né, da diversidade cultural, estavam participando do processo do Aldir Blanc, seria a Lei Paulo Gustavo. Esses Quem foi que sancionou essa lei? Há muito Você trabalho. consegue falar quem sancionou essa lei? Consigo. Jair Messias Bolsonaro, depois de um trabalhão, né? É. Os E incentivos, derruba os velho. incentivos Inclusive, culturais. essa lei teve veto no Congresso porque tem a questão do fluxo emergencial e outros critérios nela que favorecem, a gente sabe, a prática que acontece no nosso Não país. sei não. Hoje você, além do fundo de Essa cultura... mesma E lei. aí, Ari, você É. concorda com isso? Eu concordo que. É, Não, quem tem que me dizer é o secretário de Ah, cultura. secretário, vamos lá. Setor lá. Você tem para trabalhar Acabou hoje a a água cultura aí? no município, é Já tem pouco. o fundo de cultura, É. você tem a lei Aldir Blanc, você tem o Lei Rouanet ainda se Na Lei trabalha, nacional, né? A gente não trabalha muito com mas você pode trazer o produto da É. Lei Rouanet para É, porque a lei executar aqui em Lauro A de Lei Freitas. Rouanet tem uma característica que aqui, para os nossos fazedores de cultura, é um dificultador, que é o fator do empresário topar fazer esse processo. Então, na verdade, ser aprovado nem é uma dificuldade de ser aprovado na lei, o difícil é você captar o recurso. Mas tem, E aí agora está tendo essas modificações que vão facilitar. mas tem muita gente que O problema quer... da tem, Rouanet é tem porque muita não gente que chega no procura menor. lugar para executar, viu? Na verdade, nós temos Não alguns chega no projetos menor. da Lei Temos alguns Rouanet projetos. acontecendo no É, município, é isso. inclusive. É que Mas tem muita gente você que vê que procura não é uma local para coisa- executar também, eu acho que é uma coisa bacana. E você também tem a Paulo Gustavo, que está chegando nova agora aí, que vai ser executada pela primeira vez, né? Salvo engano. Paulo Temos Gustavo. a parceria com o governo do Estado, E que vai muitas tá- dessas festas isso aí, foi o secretário. governo do Estado Como é que está proporcionou. essa relação com o governo Bruno do Monteiro, Estado que é apoia. jornalista, colega? Como é que está ele aí na Rapaz, cultura? Bruno é de uma energia assim, contagiante. A Eu gente- gosto de ouvir ele falar que ele cria um emblema no Aí, Melhor ele no momento. ele tá, eu acho que ele está tomando posse, porque é um processo, não é um processo simples.
Da forma que a gente governa democraticamente, é um processo que você precisa ouvir, aí você ouve o outro lado, aí você ouve o lado, você demora tempo. Você não faz. Mas pro Bruno é diferente da Margarete. Margarete eu até entendo. Porque Margarete pegou o processo. Bruno já chegou, tava rodando a máquina. Mas ele chegou mudando a cara. Chegou mudando muito? Você acha que mudou muito? Você que pegou essa transição aí? Chegou porque a gente, por exemplo, a gente pegou com a antiga secretária, né, Remerson? A gente pegou ela no processo de pandemia. Ela é uma senhora de idade e a gente teve pouca relação com ela. Sim, nós tivemos pouca relação com a secretária. Aí a secretária vem, sai da pandemia já quase no processo eleitoral e... Acabou que não teve. Acabou. Nós não tivemos essa relação. Mas Bruno tá tranquilo. Bruno já chegou se apresentando, veio aqui, agora recentemente no evento das matrizes africanas, né? Teve aqui, conversou e está para marcar Bruno, você mais vai falando, é? o secretário. Secretário de Cultura do Estado da Bahia. Então, assim, e você vê nas demandas que ele está fazendo uma movimentação diferente. Acho que a gente precisa dar até junho aí para ele começar. Então São João é forte. Não tenho dúvida. São João vem forte. Não tenho dúvida que a gente vai ter um São João especial. Assim como a gente teve um São João passado, passado. muito especial. Mas você acha que 6 meses não é muito, não? Um secretário tomar pé de uma secretaria? Não, a De uma secretária está equipe que funcionando. já estava lá, já estava rodando, os projetos já estavam... Mas Porque ele trocou tudo. você não planeja um São João da Bahia em 6 meses. Mas não, ele já Né? fez. Você Fizemos não o carnaval. planeja um carnaval em 6 meses. Mas ele fez o carnaval. Você já deve estar... Você termina um São João, você planeja o São João do ano seguinte. Né? Até para você captar verbas, tudo mais. Então... Não, eu acho que ele chegou. É isso que eu estou dizendo. Aqui o secretário de Cultura, diferente de algumas outras pastas, eu, por exemplo, não passei por esse processo porque eu assumi na pandemia. Mas um secretário, por exemplo, entra num governo novo, um secretário novo. Aqui ele já recebe no dia 6 de janeiro, ele tem terno de reis. Ele já recebe, mas não deu nem para sentar. Sim, mas e a transição não funcionaria para isso? Depende do plano de quem se assume, né? No caso de Bruno foi um processo mais fácil, mas a escolha dele também não foi tão boa. Foi já depois da eleição. Sim. Na escolha dele, ele não veio fazendo a transição. Então ele vem com esse processo de organizar e tendo que fazer a entrega ao mesmo tempo que organiza. Então é trocar o piloto com o avião. No avião lá em cima você troca o piloto, bota aqui, mas e aí muda, mas esse banco bota mais para frente, então, imagina. Então eu acho que ele vai fazer um trabalho muito especial, não tenho dúvida disso. Aí ele já fez o carnaval, participou do carnaval, veja que você já tem as iniciativas do São João, eles já estão fazendo exposição do São João de 2024, porque 2023 não dá mais para fazer. E 2023 já promete um São João especial, e aí a gente está conversando, e eu não tenho dúvida que vai ser especial. E aí vai vir as implementações da política estruturante, eu tenho certeza que ele vai fazer, assim como nós também vamos. Essa Paulo Gustavo também vai ser executada pelo Estado? Sim. Também. Vai ter. E imagine, se aqui a gente tem dificuldade, imagine 417 municípios. 417. E com municípios que porque, nem na verdade, todos têm estrutura. Ela vai ter recurso municipal ou estadual? Isso. Nem tem todos. também O federal, Estado não? recebe mais de 100 milhões para poder O Estado implantar a pra política. todo. Aí você pode também, alguém de Lauro de Freitas pode tentar no Estado Sim, para o executar próprio em Lauro de município, Freitas. na verdade, pode requisitar recurso do Estado para o Pra- município, pra para município. complementar ações que o município vai promover. Essa lei ela ainda não foi regulamentada, né? Não. E que passo ela está nessa discussão em Brasília? Agendou agora, né? Na verdade, a gente já tem uma previsão do dia 11 de maio acontecer o lançamento da Lei Paulo Gustavo aqui, na Bahia, em Salvador, na Concha Acústica, com a presença do presidente Lula, da ministra Margarete e vários secretários, Lula né, do vai com a Brasil gente, né? inteiro que deve vir. Oi? Você vai com a gente. Onde? Lá Que no deve- lançamento da É lei. a Ari que vai, ó. Você vai ver seu xará, Aqui é Lula. meu xará, tá? Ele Deve vai, ele entrar. gosta. Ele vai. A regulamentação também deve sair nesse período, né? E após a regulamentação, inicia-se os repasses dos recursos. Mas o município não pode ficar de braços cruzados esperando essa regulamentação Sim. sair. Então a gente já está trabalhando em cima da lei. Realizamos do dia 27 de março até o último dia 16 agora uma consulta pública feita online. Né? O Conselho de Cultura também realizou uma caravana. Como foi essa consulta pública? Nós criamos um formulário, né, estabelecendo, porque a lei ela já vem toda dividida. O município vai receber 1.700.000 e alguma coisa, não sei, não me recordo ao certo valor, mas eu posso até dar uma olhada para poder explicar a vocês. E ele já vem com recurso dividido. O valor que vem para produção audiovisual, o valor Sim. que vem para apoio às salas de cinema,
o valor que vem para... Cinema itinerante. Rapidinho. Porque essa lei Paulo Gustavo, ela é mais direcionada para essa questão de audiovisual, né? Isso, ela é mais direcionada para a questão da política audiovisual. Então já está estabelecido que o município ele vai receber R$ 927.720,54 para apoio à produção audiovisual, Sim. R$ 212.138,45 para apoio às salas de cinema, R$ 106.519,57 para a captação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes. Não passou de Já faz Não, tempo. Já passou de Já. E R$ 504.865,80 para apoio às demais áreas que não a área de audiovisual, totalizando R$ 1.751.244,30. Agora vem cá, a gente já está falando de valor de uma lei que não foi regulamentada. Porque, na verdade, a regulamentação da lei ela é uma opção do governo federal. A lei em si, a lei complementar, ela já surge como uma lei complementar e ela já traz todas as diretrizes de aplicação. Ela não discriciona. Como? Ela não discriciona. Ou discriciona a questão dos recursos. Ai, Porque mas já- ele leu aí. Não, o que Já você está tão expôs é a discricionando. questão dos valores, dos repasses. Sim. Mas a questão do uso, quanto, fomento, Sim, os é isso que eu reais, estou sinalizando. já É isso tem que eu- tudo Já tem isso para na todos os estados e municípios estabelecido lei. esse No corpo cronograma. da lei tem não, isso. não está no corpo da lei. É isso que eu estou dizendo, Está no porque eu li essa documento lei. feito, inclusive, na gestão do presidente Jair Bolsonaro, na gestão passada. Né? Os grupos foram... Porque, assim, esse cálculo é todo baseado em cima Do superávit. do superávit. E ele trabalha a questão mesmo do proporcional por estado e município. É porque tem um Agora, fechamento esse- no final de cada ano Isso. do que vai ser feito na próxima janela nova. E Isso. ele provavelmente não seja executado. A questão é essa. Não, Entendeu? Não, Porque isso aí tem que já ter uma foi. aprovação do corpo dela. Mas isso já foi em cima do superávit. Já foi do passado. super. Não, mas a A execução verba já disso. existe. Essa verba já é do que foi, da sobra do que Já foi. foi. Do A que execução teve. disso, é isso que eu tô falando. A execução, Eu tô o falando. dinheiro tá lá já. Sim. O dinheiro já tá lá para A ser Audiblanc a gasto. gente executou toda, É. só devolver 100 mil porque tivemos uma dificuldade na Câmara. A Lei Audiblanc também foi muito parecido com isso. Exato. Foi muito parecido com isso. A gente também tinha... Eu peguei a segunda etapa. A primeira etapa foi a minha antecessora, a secretária Zazá, que fez com muita... Ela pegou um ambiente caótico para realizar. Tem que dar parabéns para... Teve muitos municípios que nem Conseguiram. Não, nem quiseram correr esse risco. Porque a lei tinha uma série de entraves, uma série de vícios que dificultava para o município fazer. É que aqui a gente tem um corpo técnico interessante. É, porque existe uma Essa- liberalidade muito, muito ampla em relação à aplicação dos recursos. É esse o questionamento que foi feito Da aí lei. da lei, entendeu? Então, assim, olha, existe a possibilidade de, muitas vezes, até sem licitação. Não, aí um processo aí você vai fazer Você um tá edital. entendendo o Mas, na processo verdade, sem... a própria lei Tô estabelece a entendendo. necessidade da realização de editais, de prêmios, de fomento. A lei também estabelece em caráter emergencial, sem licitação. Você tem noção do que é isso? Mexer com recursos públicos sem licitação? Agora, o município fez o processo de edital todo. Não, não tô dizendo município. Calma, não é a Polícia Federal. Não é a Polícia Federal. Mas é porque eu sempre trago para a questão municipal, porque é o meu onde você Não, mas responsabilidade. perceba a dificuldade que vai ser nesse ano Mas no esse âmbito caráter- nacional. Trazer Mas esse, uma lei onde há a legalidade de você contactuar em efeito Mas de existe forma um conselho que emergencial. vai ser formado para poder estar mas esse caráter... fazendo todo esse processo, não é isso? Na verdade, não. Nós temos aqui no município, quando o secretário traz essa questão de que nós somos um dos municípios do estado da Bahia com maior organização institucional, é porque nós já temos o CPF da cultura. Nós temos conselho, temos plano, temos fundo. Então, o conselho do próprio governo E que vai temos a lei. aprovar se é Não, emergencial ou não. Que Não. isso? Não era o próprio governo, não. O procedimento não é esse. Quem determina como o recurso vai ser utilizado é a sociedade civil. Então, nós iniciamos com a consulta pública, vamos realizar 3 altivas, vamos criar um comitê municipal de planejamento da Lei Paulo Que está Gustavo, dentro da lei, né? o comitê, vamos A criar criação o do grupo comitê. de trabalho de acompanhamento e fiscalização desse recurso. Isso tudo, a gente dá ampla publicidade a tudo, dá o máximo de transparência e é feito de forma coletiva. Como foi também a Lei Paulo Gustavo. Só para responder a você a questão de como esse recurso ele é dividido, Não, o recurso não é essa a pergunta. A questão é da liberalidade legal em não, relação ao anteriormente uso. você falou dos Entendeu? valores. Não, porque Ele você é falou... calculado através dos critérios, é o rateio do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Sim. Pronto. Então, esse cálculo é feito a partir daí. Não está na lei, mas a gente consegue fazer essa divisão porque já existe esses critérios de rateio
do Fundo de Participação dos Foi o Estados que eu e disse. Municípios. E você agora entendeu que não tá na lei essa Isso, não está especificação. descrito na lei. Isso, é isso que eu tô dizendo. No corpo legal não tem essa Mas o especificação. cálculo já é esse. Mas, Entendeu? Renan, É isso deixa que eu eu uma tô dizendo. dúvida ao secretário. Essa lei Paulo Gustavo, né, mais de 70% desse valor é voltado ao audiovisual, né? Houve a caravana na sexta-feira com muitos movimentadores culturais que estavam lá na esperança de que vão receber um recurso. Explica um pouco como é que vai ser feito esse rateio, né, no caso das verbas. Existem muitas pessoas aqui que não estão aptas a receber. por Secretário, não ser- deixa o rapaz descansar um pouquinho a garganta. É que a gente já tá se combinando. É porque Eu a gente tá se gostei dele, eu dividindo. quero... Por não ser de audiovisual. Inicial. Existe também o entrave que eu vi que quem recebeu a Audi Black não vai receber a Paulo Gustavo. Não Ei, tem esse impedimento. Deixa ele Não, falar. O é impedimento é Vamos ser brindar aqui funcionário, né? comigo. Não pode Ou ser existe, funcionário. ou não Deixa pode ele ser lá funcionário. responder essa pergunta Também dele. tem esse, como é? Não pode ser funcionário, né? não pode ser funcionário público. É Não, isso? funcionário não pouco- pode nenhum. Como é que vai Nem funcionar Audi Blanc, nem Paulo esse Gustavo, processo da Paulo Gustavo? A quem ela vai ser direcionada? Inclusive, René, se você falou de uma Ah, e consulta agora ele não vai pública falar nada. Você jogou que pra foi Renan. feito, inclusive algumas pessoas até me disseram assim, poxa, Ari, eu não tenho, porque lá os documentos vocês só poderiam inserir se fossem em formato PDF. Do que? Da consulta? Da consulta. A consulta não tinha documento para anexar. Pois é. O que Aí, tem documento para anexar é o Cadascult, que é o Cadastro então, o Municipal de pessoal Cultura. tá confundindo, Tá confundindo. né? O da lei Paulo Gustavo com o Cadascult. O Cadascult é o Cadastro Municipal de Cultura, que é o cadastro geral do município. Fizemos o censo cultural e o Cadascult é o que alimenta o censo cultural. Sim. A consulta pública foi apenas um questionário, Google Forms, para poder as Sim. pessoas preencherem as informações já baseadas no que a lei determina. Certo. Porque, assim, o problema maior foi a forma com que a caravana convocou a população. O card da caravana estava escrito lá, quanto cada artista tem direito. Então, de fato, né, o Cine Teatro encheu. Não tinha Sim. quanto, Aí é tinha o fácil valor lotar o total estádio. da E venda. embaixo Sim, tinham embaixo. Quem duas pode perguntas. receber? Quem pode receber, quanto cada artista tem direito. Fale, secretário, foi isso mesmo? Diga alguma coisa. E aí, essa construção da caravana, ela... Secretário se escorou A gente até ali. se assusta, porque a Não quer secretaria não foi convidada para construir a caravana. Né? O Conselho construiu a caravana juntamente com a Comissão de Cultura da Câmara e uma Comissão de Direitos Humanos. Então a gente deixou... Na verdade, o card, eu tô aqui com o card é assim. Caravana Cultural Paulo Gustavo, aí tem um valor para os artistas de Lauro de Freitas, aí tem uma data local, aí tem assim. Ih, quem bota um pode valorzão receber- desse. Aí bota aí, o cara vai achar que Quem vai sair pode pra uma receber pessoa só. o recurso, né? Qual o Você que é do valor, marketing, você que vai qual o avaliar. valor para cada Exato, artista? é essa pergunta Tem aí. que ter CNPJ? Exato. Pronto. Quando você fala qual o valor para cada artista, se eu sou artista, eu vou para lá que eu quero saber qual é o valor que eu é a vou minha receber. pergunta ao secretário. Pra Né? mim. Então vamos lá. Então, é essa a pergunta, né? Como é que vai funcionar Paulo Gustavo? Ela é pra artista Ela é para artista? ou é pra Qual é produtor? o fim? Então, assim, Primeiro bom- direcionamento que todo mundo tem que ter na cabeça é que nós não podemos direcionar. Essa é a primeira parte da etapa que tem que tirar da cabeça. Por exemplo, eu cheguei lá no teatro, quero ver se dessa vez eu vou ficar de fora, secretário. Deixa eu ver. Preste atenção. Olha eu aqui, eu faço cultura há Equação, 40 anos, secretário. Eu vou ficar de fora? Gente, bora botar a bola no chão. É um edital. Isso é um processo de concorrência pública. O secretário não pode garantir que você vai ficar dentro, nem que você vai ficar fora. Nem o secretário, nem nenhum servidor da secretaria. Todo mundo bota seu papel Como a lá gente, e só vê. que isso é um problema. Por que é um problema? Lauro de Freitas é uma cidade onde quase todo mundo se conhece. Ô, fulano, me ajude aí, como é que eu faço? Aquela boa aí, velha política. É um processo muito complicado e isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, explica pro povo aí. Como é que a lei Paulo Gustavo vai ser direcionada? Qualquer Ou não edital. direcionada? Ele Como é que vai acabou de ser? dizer qualquer que ele edital. não direciona. Que Eu tô não dizendo é a vocês que deu um pouco peraí, vazio. gente, porque o pessoal tá achando que o valor são pros artistas. A lei
é para os artistas ou vai ser para audiovisual? Ou vai ser A lei é para para a a cultura. produção de Deixa eu te cultura? falar uma coisa, a lei não traduz isso. A lei é para a Sim, cultura. meu amor, mas Entendeu Eu tô que o corpo perguntando- é vazio, É, que eu não. estou te dizendo. A lei é para a cultura. Vamos lá, Exato. gente. Vamos pensar. A gente precisa, para a gente responder essa pergunta de forma clara, a gente precisa voltar para o ano de 2021, sim. quando ela foi idealizada, como ela foi idealizada, e passou para o ano de 2022, que era para atender a demanda da Covid-19 Isso. da pandemia. Então a gente precisa entender, porque uma lei, ela é feita por algum motivo. Foi feita a lei Aldir Essa é a Blanc. teoria. Foi implementada a lei Aldir Blanc no processo da pandemia para atender os fazedores de cultura. Ponto. A lei Aldir Blanc tinha uma característica específica de pulverizar. Não havia qualquer tipo de... Não é direcionamento a palavra, mas não tinha critérios pré-estabelecidos. Se tinha que ser música, teatro, não tinha isso. O setor de audiovisual é um setor importante na nossa cultura e é um setor que custa caro. Talvez mais. Talvez o mais caro. Até porque é caro. Isso Exatamente. É caro, é Estamos caro. aqui no Ah, audiovisual. isso- né? Essa estrutura não é uma estrutura É um setor barata, que não custa é. caro. Não é. Foi identificado que precisava de uma lei específica para isso. E aí está aí a Lei Paulo Gustavo, que foi, lamentavelmente, quando um pouquinho depois que nós perdemos o nosso ator Paulo Gustavo. Até porque foi um setor também que foi muito prejudicado Foi, da Covid e também 100%. foi bastante. Então, a lei... Por que a gente está nesse episódio de divisão? Porque no momento que a lei deveria ter sido aplicada, aí nós vamos ter que buscar lá o entendimento da Presidente da República, do Senado, da Câmara de Deputados, enfim, aí agora é passado, a gente tem que discutir. Era para ser uma lei... Amigo dela. Era para ser uma Liga lei aí. Liga aí emergencial. pra Pocílgula. Pergunta por que não foi. Posso ir não. É meu amigo, não. É, Ele não é meu amigo, não. Exatamente. Liga aí. Não, não é meu amigo, não. Era para ser de forma emergencial. Como a gente perdeu esse time, Sim. e quem recebeu o Aldir Blanc já não lembra mais, Já foi bom. Já já gastou. foi embora, Ele já Não gastou. lembra Não, mais não o quê? lembra, não lembra do sentido, você já não tem mais efeito da lei, Sim. dos benefícios da lei. Já, Ele não lembra do dinheiro que ele não, recebeu? ele lembra, mas agora ele já está com Meu outro senhor. problema. Não, a gente esbarra com pessoas Isso. que ganharam edital e que abordam um secretário que não foi contemplado no edital Exatamente, passado de exatamente. Então aí Não os recebeu? efeitos... Não, recebeu. Problema mas de a pessoa memória. não se Problema lembra. de memória. Problema desse povo Ela tem disse que não memória. foi Alzheimer. contemplada. Não pode ter Alzheimer fundido. Aí Essas o que- pessoas têm que ser aí o cobradas. que A gente acontece? publica tudo. Nós Peraí. entramos numa celeuma de que, poxa, eu preciso receber de novo. Só que já foi pensado isso. A Lei Aldir Blanc 2 está vindo por aí e é uma política cultural de 5 anos. Sim. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa deixar muito claro para a sociedade que a gente vai precisar seguir a regulamentação da lei e... Que não é regulamentado. Não, ainda não saiu a regulamentação, você não pode dizer isso. A regulamentação ainda vai ser, a gente não sabe o que Sabe o vem. que vai acontecer? Não. Se alguém for bem esperto dessa parada, Não. eu vou dizer qual é o caminho que vai acontecer com essa Eu não alguém sei. entra com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, dizendo aqui, ó, essa lei não pode funcionar, ela não atinge aos moldes necessários. Ela tem que dizer para que veio uma lei antes Mas do... é por isso que ela está sendo regulamentada ainda. em Não, Brasília. mas observe, a gente está falando de coisas que tem que ser a execução dela, sendo que não tem que se executar. Então, isso, do ponto de vista jurídico, é uma aberração. Então, o que tem que fazer? Alguém aciona, já que o legislativo não conseguiu fazer, né? Você falou muito a questão do prazo, porque veio de lá, que veio de lá. Alguém aciona o Supremo e diz assim, regulamenta isso aqui, já que o legislativo não consegue, Exatamente. para a gente poder conseguir Exatamente. executar. Vai acontecer É assim. isso. como Então, vai. eles estão regulamentando a lei, nós vamos ver quais vão ser as bases legais que nós vamos ter que seguir, mas a gente sabe que o espírito da lei é voltado para o audiovisual. Então, assim, não é uma questão de secretário, não é questão de conselho, não é questão de vereador, não é questão de prefeito, é uma questão do que a lei vai determinar. Chegou para vocês um elefante branco. Mas eu acho que é muito porque positivo não para a tem- cidade. A gente tem pessoas, a gente tem vários fazedores de cultura dentro da cidade que fazem audiovisual com muita Sim, dificuldade, que vão ser beneficiados. A gente não Sim, pode sim, sim. receber um recurso desse e achar que é ruim. Sim. Não estou dizendo que é ruim, não. Eu estou dizendo elefante branco porque vocês não têm nem como É, ser cobrado Na da execução verdade, a disso. própria lei, ela traz em seus aspectos ali elementos que dá para que o município comece a trabalhar. Não à toa, se você vai fazer uma produção audiovisual de documentário, de curta-metragem, longa-metragem, você vai precisar de ator.
Claro. Então, dentro desse processo, o ator ele vai ser contemplado. A diferença da Lei Paulo Gustavo para a Lei Aldir Blanc é que não existe auxílio. As pessoas não vão receber auxílio. Né? E a gente precisa deixar isso Então, claro para os surpresa. artistas de que não vai existir auxílio. Mas um produtor de audiovisual, quem trabalha com audiovisual, ele vai propor um documentário que conte a história de Lauro de Freitas. Um exemplo muito simples. Excelente. Ele vai propor isso. Para que ele construa esse documentário, ele vai precisar contratar câmera, ele vai ter que ter um redator, Isso. ele vai ter que ter um roteirista. Exatamente. Então, é nesse processo aí que ele vai incluir secundário. essas outras pessoas. Eu vou fazer um documentário que Os conte- artistas precisam compreender também que as produtoras da cidade forte darão futuro para eles também. Porque se é uma cidade que tem bastante produtora, bastante pessoas produzindo isso, pode não parar. O cara produziu via Paulo Gustavo um bom documentário. Esse cara vai ser contratado por uma empresa ou vai querer produzir alguma coisa e vai precisar de artista também. Não só, porque a produtora também não só vive da questão do incentivo. Mas esse valor pode fazer com que outras produtoras surjam, que outros processos surjam. Então, isso que é Não, importante. e a lei tem especificidades importantes, por exemplo, que dá ênfase às minorias, que dá ênfase a alguns setores, dá ênfase ao treinamento, à qualificação e à Importante. formação. Então, é uma lei que eu achei bem direcionada para a época. Ela perdeu o time por causa da questão que está sendo lamentada para se ajustar ao tempo de agora. Nós vivimos esse processo. A Lei Aldir Blanc ela foi uma lei de produção audiovisual. Por quê? Porque era tudo online. Então, querendo ou não, era audiovisual que você tinha que produzir. Se vocês entrarem aí no canal do YouTube Lauro Cultural, vocês vão ver diversas coisas lá colocadas de trabalhos artísticos dos artistas da cidade que muitas vezes foi gravado com celular. Sim. Que Né? às vezes é mais No período da eficiente. pandemia Sim, foram sim. feitos lives, então a gente trabalhou muito essa coisa do virtual, mas que unia a questão do audiovisual. Então, o primeiro passo é fazer com que a nossa população entenda o que é o audiovisual. Que as pessoas têm essa dificuldade de Que é compreender. isso aqui que a gente está vivendo. Exato, de compreender essa o que é o agonia audiovisual. E é esse trabalho que os estados e os municípios estão iniciando antes da regulamentação da lei. É claro que quando vier a regulamentação, ela vai vir mais direcionada, mais clara de como ser aplicada. Mas o município que trabalha de forma democrática, que enxerga a cultura de uma forma democrática, ele vai iniciar sua discussão através das consultas públicas, através das oitivas, através dos encontros, das audiências públicas, das plenárias, seja elas virtuais ou presenciais, para ouvir a população. Não significa que tudo que a população vai encaminhar para a gente vai ser acolhido. O que vai garantir essa acolhida ou não é a regulamentação. O que a regulamentação permitir que seja feito, através dos diálogos que a gente está tendo, a gente vai absorver. O que não permitir, nós vamos anular, não. Vamos aguardar a regulamentação da Lei Aldir Blanc 2, que está para acontecer em agosto, para a gente aplicar esse recurso E vai ser feita por quem? A regulamentação? também pelo governo federal. Isso, é o Congresso. Exatamente. Agora vamos lá, meu povo. O tempo já passou de uma hora. Já? Já. E o secretário nem E falou assim, nada. E o que eu gosto de falar mesmo aqui é de política, de eleição. A gente também falou sobre isso. E assim, Agora ele vai e falar, Vai vocês- soltar na cultura, na e cultura. É na cultura, mas assim, é política. porque eu sei, porque vocês estão na ponta e vocês estão ouvindo o povo na rua. E quando o cara vai para um show, o cara vai para um evento. E a cultura move a política. E todo mundo quer fazer amizade com o E a- secretário que tem acesso E a ao show. cidade de Lauro de Freitas tem 26 até hoje, mais cedo. Tinha 26 candidatos a prefeito. 26. Eu Vocês não, contaram? eu não. Eu acordei fazendo a conta. E meu amigo, primeiro vai ter partido. Eu não sei se vai ter eleitor. Acho que o cara vai conseguir ganhar com 2 votos. Se não brigar com a mulher em casa, ele ganha essa eleição. Agora tá bom. Negócio político. Mas alguém, vocês já viram dentro desses possíveis candidatos alguém falar de cultura, alguém defender a bandeira da cultura? Cadê? Não tem o candidato prefeito da cultura dessa cidade, não? Como é que tá isso hoje? Como é que vocês enxergam isso hoje? Prefeito oriundo da cultura, Essa que eu cultura de saiba- tanto candidato a Que eu prefeito. saiba ainda não, porque também eu não sei quais são esses 26 aí. Qualquer um do PT, né? Então, deixar bem claro, 26 até a gente começar a gravar. Pode ser. Pode ser que daqui Pode ser que até eu o coloque final meu do nome programa que seja gravado. 27. Pode ser que eu abra aqui um grupo de WhatsApp e tem uns 27 e 28 já. Pode viu, ser que eu amigo? coloque meu nome aqui e seja Pode 27. ser que a gente consiga achar o 27 agora. E pode ser. Não. Rapaz, a cultura em Lauro de Freitas, ela é meio que independente. Eu acho que independente de quem participar do processo eleitoral, terá que conversar com o setor cultural. Um setor muito robusto, é um setor muito politizado.
Então, eu não tenho dúvida de que o setor da cultura vai saber se posicionar e fazer os seus questionamentos e buscar as suas melhorias. Aí já os 26, né? 26, pelo menos até o começo desse Eu programa. quero saber Pode quem ser, são esses 26. pode só ser. você me contando. pode ser que chegue aos 28 até o final do Mas eu dia. não tenho dúvida que 2024 vai ser bem emocionante. E aí, qual é o partido que você vai ficar? Mas hoje eu estou no PL, né? Sim, eu já sei disso. Mas e aí? Eu estou no PL e as discussões estão começando. O PL tem vida própria. O PL é um partido já que tem a sua personalidade. Claro que hoje vive um momento de transição, né? Com a chegada do presidente Bolsonaro, passa por crises, né? Porque tinha uma natureza, por exemplo, eu quando ingressei no PL, o PL era da base do governo Rui Costa, Isso. não é isso aí? E nós coligamos com o Mas Moema. continua na base do governo, não continua não? Não, aí teve essa crise de Não é identidade. da base do governo. Claro, gente. claro. Calma, aí não é continua, retornou. Aí uma tornou crise- que saiu. teve uma crise de Entendi. identidade. Agora, só pra entender, porque você Teve uma crise de Teve aqui identidade. identidade, Teve uma crise mas de já identidade. descobriu quem ele é. Teve uma crise de identidade. Ou não descobriu? O processo eleitoral voltou de onde não deveria ter saído. Pra onde? Então aqui em Lauro de Freitas, o PL segue firme e forte com a prefeita, com a secretaria. Da nossa parte, da parte que eu faço parte dos vereadores, que eu faço parte do Conselho Político, sim. Nós somos da base de apoio da prefeita Moema, até porque nós assinamos um documento. E de onde eu venho, quando você assina um documento, é um documento de responsabilidade. Então, assim, a gente participou de um processo eleitoral onde a gente, antes do início do processo eleitoral, a gente definiu que lá estava. Então, assim, todo relacionamento tem Que crise. documento é esse? Na convenção eleitoral, a gente assinou um documento. Os candidatos Como você faz assinam. Sim. Na convenção, os candidatos Escolhido, assinam um documento e diz, você Mas vai... Aí, o não é a projeto de convenção governo do é 4 anos. partido? Convenção partidária. Então, mas Na a convenção partidária, você tá você- fazendo você- fidelidade Não, ao cada partido. vereador- Na Não. convenção partidária, você diz qual é o prefeito que você Qual está prefeito que apoiando. você está apoiando? Cada vereador assina Aquela, assim. aquela convenção que ninguém participa. É, que no final das ninguém contas. liga. Cada Mas ali vereador- tem naquele documento que está candidato assinado, assina, sim. Claro que sim. Cada candidato assinou e a gente fez, inclusive, discussões. Antes da convenção, o PL passou por um processo de discussão ampla, democrática e necessária, e nós decidimos que vamos com a base do governo da prefeita e não tem... Secretário, estenda aos vereadores o convite para vir para cá. Fala para Com eles. certeza. Os caras não, Não dói mordem, não. tá com medo. O problema é Luma, mas é Luma eu é gente assisti boa, ao Luma é gente É boa. resenha ou não é, gente? Eu Ninguém assistia conversa. a todos os programas e ficava lá, rapaz, quando é que esses caras vão me convidar? Eu tô louco pra ir lá. Deixa Dói Pergunte a não. Totti, eu encontrei Totti, eu falei, e aí, Dói Totti, não. você vai ficar, você não vai me levar lá, Tá não? vendo aí? Você falou só tinha 6 pessoas assistindo. É. Tá Não, vendo? eu assisti. 6 pessoas. Aumentou, era quase. 7 com o Não, André. eu aqui. assisti. 7 com o André agora. Eu assisti a Basta maioria também. deles, às vezes eu não consigo assistir Já assiste? todos. Eu não Rapaz, consegui vocês estão demais, viu? não consegui assistir todos um pedaço, alguns inteiros, porque são longos, né? E a nossa rotina, mas os cortes é que é o melhor. Os cortes. Eu estou aqui no seu Instagram, Qual é o Instagram dele? André Pereira Vive. É. Ele foi convidado que foi o inverso. Primeiro ele começou a me seguir, depois eu segui ele. Depois eu fiquei assim, secretário, que nem Tá secretário, trocando ideia comigo assim. Ela ficou assustada. Mas eu já conhecia a eu, Luma. eu vou falar que ela ficou assustada. Eu te conhecia, Luma, de outros processos aí. Qual foi o Não, processo? não pessoalmente. Ah, Te conhecer do rapaz. processo, do seu processo de militância, eu Ah, acompanho. no PTB? Eu não, Você eu não conheceu sou o tipo, Luma do eu não sou, eu não sou o Não, tipo de processo político. militância, ele deve estar falando do MBL. Eu não sou o tipo de político Você que fez só, parte que só disso. sigo, Realmente! que só sigo o meu Até alinhamento, porque, não. vem cá, A gente tem que ver o outro existiu lado, um pai dela mesmo? porque é ou um não? processo de O quê? Um pai na De Ah, aprendizado então, sempre. Um processo de quem você falou? de aprendizado. De sim. aprendizado, com certeza. Teve alguém, MBL foi inclusive, isso. teve alguém, inclusive, esse dia que estava dizendo que você só existe na política porque é ele que te trouxe pra Ai, política. meu Tem Deus. um pai na É, política. tem- Quando o filho é bonito, As- todo mundo As quer ser o pessoas pai. é assim, você tá demais. Já Postaram até uma foto do Pode- lá no pode apoio. colocar ele como fã-clube. Agora o presidente do fã-clube já só é um só, viu? O presidente Fã-clube, eu sei que ele faça outro fã-clube. Você já tem um presidente de um fã-clube. Provavelmente vai ser O seu fã-clube de 3 pessoas, Sim. você já tem.
Agora precisa saber se vai 3 não, fazer 4. outro. 4? É, É, 4 não, porque o pessoas. presidente mais 3, Ah, sim. né? E agora a gente jogou mais um. Caraca, a bandeira Você tá tá montando um bem. diretório dessa pessoa que é brincadeira. Você tá bem. Mas, Mas meu é o amigo, povo que tá dizendo que te ama. vamos voltar ao entrevistado Vamos, e agradecer a presença dos dois. Pela primeira vez a gente fez no programa entrevistando 2 Ah, pessoas. 2. Foi bacana, foi bom. Eita. Eita, tá vendo? Não é nada, não. Aí eu Então, É bom. Mas é isso, queria só agradecer vocês. É muito bom discutir cultura. Cultura Precisa vir assim mais como vezes. política, a cultura é tudo. Sim. E eu acho que é bom a gente Além de desmistificar não essas sabe se coisinhas vai assim. ser uma DIN, se vai ser uma DPF, até lá deixa caminhar, entendeu? Vamos ver Mas como aí, é que maravilha. vai Alguma ser. pergunta ainda, Ari? Alguma pergunta? E alguma pergunta? Não, Alguma não, dúvida? excelente. Ficou tranquilo? Quanto só? Maravilha. Só? Palavras eu tenho uma finais. sugestão. Aumenta o salário do cara. Com certeza. Ah, Aí você. Aí ganhou. Aí, Você acaba de ganhar mais um fã. aumenta. Maravilha. Palavras finais do Teve povo. alguém que traduziu a cultura da bagaça, foi ele aí. Luciano. A minha palavra final é só agradecer a vocês, agradecer ao povo de Lauro de Freitas. A gente sabe que o processo cultural é um processo de ebulição, de movimentação, de discussão. A gente está sempre se colocando à disposição do povo para ouvir. Aceitamos as críticas, mas também temos que fazer as nossas considerações. A gente precisa falar mais de cultura, é necessário. Não pode só falar de cultura quando vem uma lei, quando vem um recurso, porque essas discussões a gente vê que a gente consegue fazer essa movimentação quando tem um recurso envolvido. E quando a gente tem as crises da cultura, que a gente precisa de apoio, que a gente precisa se posicionar. A gente passou um processo difícil, a cultura passou um processo de desmonte mesmo nesse processo da pandemia. O governo Bolsonaro não tinha compreensão das nossas políticas públicas implementadas. É conflito ideológico. Mas passou, Conflito né? ideológico. E agora a gente tem a oportunidade de reconstruir esse setor, de fazer os investimentos. A prefeita tem conversado bastante conosco e tem buscado, inclusive, alinhamento com a ministra, que precisa de um tempinho, está terminando de se organizar, para a gente poder trazer bastante investimento na cultura. A gente vai fazer bastante inovação. No mais, é só agradecer. E agora... Quem resolveu esse negócio aqui hoje, velho? Por que você disse que eu resolvi? Porque né, foi nossa você história? que traduziu. Não. A gente trabalha em conjunto. Agora, por ser técnico, eu me sinto na obrigação de trazer elementos técnicos para a gente esclarecer. Eu já pensei agora as coisas muito bem claras Deus, e transparentes, né? E a gente trabalha... Inclusive, eu tô me vendo nas suas lentes. Eu adorei. Eu não tenho problema de saber como é que tá meu site. Então, agradecer a vocês o convite, Maravilha. né? Parabenizar pelo Bom. trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Dizer aos meus perseguidores que a minha bandeira continua sendo a cultura e vai continuar sendo. Quem é que tá te perseguindo? Vamos Oi? fazer amizade agora. Não, é porque assim, quando você tenta fazer um trabalho técnico no município, onde a cultura partidária ela é muito pulsante, Isso A é gente- Lauro de Freitas, meu amigo. é... Eu digo pra você porque eu já saí pra respirar algumas vezes. Não sei porque que eu tô de volta. Mas eu já saí pra respirar e lá fora a gente respira. Quando a gente atravessa a Gosta da ponte que treta. respira. Lauro de Freitas é isso. Tome seus banhos, faça Entendeu? suas preces. Jogue e passinho. duro, porque isso é assim mesmo. É. Quando você tem perseguidor é porque você tá incomodando. Você tá e quando você trabalhando. incomoda esse povo que não quer fazer nada e não faz nada, é porque esses caras são que já fazem nada. Quem tá reclamando é porque não faz nada. Isso é Lauro de Freitas. Jogue duro, continue jogando duro, meu amigo. Viu? Verdade, eu vou continuar buscando. Ainda bem que é protagonismo. você. Peraí, tá falando. manda a câmera só pra Paulo Maneira, porque ele tá dando recado aí. É. Ele é um recado, ele é um recado. aí. Pra você, infeliz, que não Direta. faz nada, só reclama. Deixa o rapaz trabalhar. Deixa o rapaz trabalhar. Isso é Lauro de Freitas. Dá um Deixa o jingle, rapaz né? trabalhar. Dá um Pelo jingle, amor de Deus, deixa ele trabalhar, dá um jingle, dá um jingle. Ó, pai, o Tiago tá fazendo campanha. O dinheiro da prefeita não era deixa a mulher trabalhar? Meu Deus. Exatamente. Então faça isso. Deixa ele trabalhar, pelo amor de Deus. Verdade. Porque é isso, eu saí daqui por causa disso, com raiva, agoniado, mas tô de volta. Que raiva, Se incomodem, eu tô de Adoece o volta. coração com essas É isso, mas é Que mesmo, nada. porque isso aqui é chato. É insuportável. Quando você trabalha aqui nessa cidade, o pessoal perturba e vai, reclama e critica. vendo? E no São João é pra fazer festa, não é? Vai fazer e faça uma festa bonita e eu venho pra cá. Você Vou vai? comer milho na fogueira Só aqui. se for um camarote. Você vai Ah, no comigo! Já tá combinado. Você entendeu aí? Segurança Entendeu essa fortemente forma? amada. Por isso que você
você disse Você- o pessoal faz muita amizade com você, é justamente por Você Aí, ó. entendeu aí? Já Segurança. tem convite aqui. Viu? Segurança fortemente amarrado. Como é o esquema? Quem é amigo do secretário Ai, tá no gente, vamos camarote. encerrar aí, Paulo. Meu povo, muito obrigado. Tchau, tchau. E assim encerramos Até a mais um próxima. Ligando a Política. Um abraço.